Olá, meu nome é Robélia Flimiano e na edição de hoje de Ribeiros de Água, Conhecimento em Foco sobre Saneamento e Água, vamos falar sobre resíduos sólidos no Plano Municipal de Saneamento Básico. A questão do resíduo sólido, ela está no Marco Legal do Saneamento Básico e também está dentro da Lei número 12.305 de 2010, que trata do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Então, nós temos duas políticas, uma é de saneamento e a outra de resíduos sólidos, que se conversam entre si. E quais são os princípios, né, dessas políticas? É prevenção, proteção à saúde e controle social. E existe também critérios e requisitos mínimos a ser fornecidos na questão dos resíduos sólidos. Bem, começa com uma questão do diagnóstico. Todo plano ele deve trazer como está hoje a coleta, o transporte, o armazenamento, né? Como está hoje a questão, se existe a coleta seletiva, se a coleta é convencional, quais são as infraestruturas para armazenamento, qual é a capacidade instalada, quais são as rotas que se passam para coletar, quanto de frota se dispõe, qual é o custo disso, com que regularidade é feita essa coleta, como é tratado os resíduos especiais, né, de serviço à saúde, RSS, os resíduos da construção civil e os resíduos perigosos. Então, todo plano municipal de saneamento básico tem que ter um diagnóstico da situação atual para se então definir metas, né, e para o futuro. E também trabalhar os passivos ambientais e as áreas degradadas com a questão dos resíduos. É preciso identificar os lixões e as áreas de descartes irregular, avaliar o risco ambiental que essas áreas têm para o meio ambiente, para as pessoas, ter planos de encerramento e remediação de lixões. Isso já era para estar acontecendo há muito tempo, mas alguns ainda funcionam, mas precisam ser encerrados, e fazer um monitoramento das áreas recuperadas, como vamos recuperar essas áreas dentro dos municípios. E é preciso pensar numa destinação final e uma solução tecnológica para esses resíduos, né? Hoje, os aterros sanitários precisam ser licenciados para se preservar tanto o solo como a água subterrânea, como a saúde das pessoas. Então, o aterro sanitário precisa passar por um processo de licenciamento. Hoje, os serviços podem ser prestados por consórcios, os municípios, se principalmente os pequenos, unirem entre si, né, para não só elaborar o plano de saneamento básico, como também para executar esses serviços de coleta, transporte e tratamento do resíduo. A possibilidade das parcerias públicas-privadas, PPPs, e também a terceirização desse serviço, né? Então, o município, a prefeitura que é responsável, né, ela pode terceirizar esse serviço. E também é preciso pensar em compostagem, biodigestão, triagem desses resíduos, né, com foco em coleta seletiva e reaproveitamento, e a incineração controlada. Precisa de critérios, né? Ver o que é viável tecnicamente, o que é viável economicamente, o que é viável ambientalmente, a localização onde se ficará depositado esses resíduos, né? E quais os impactos que essa área, né, de depósito ela pode vir a causar. Como eu disse,
para o meio ambiente, para as águas subterrâneas e também para as pessoas. Precisa investir mais em coleta seletiva, inclusão social, né, a separação desse resíduo na fonte, o recolhimento de recicláveis separado, né, dos demais tipos de resíduos. Existe os modelos, porta a porta, né, que é muito usado pelas pessoas que trabalham como catadores, então eles fazem às vezes o porta a porta, né. Os os projetos, né, que você pode enviar, né, tem então os pontos de envio voluntários, os coletores que existem em algumas cidades em que os moradores podem levar até esses pontos voluntários, e tem também os postos de trocas, né, em alguns lugares é possível trocar o resíduo coletado por outras coisas, né. Então existe alguns pontos de trocas, às vezes, assim, feitos por companhias elétricas, né, aqui na Bahia tem alguns pontos, às vezes, que coleta mesmo o resíduo e entrega um bônus para quem está entregando aquele resíduo. É preciso haver inclusão dos catadores e de cooperativas, né. Pensar na logística reversa, que ainda funciona muito pouco no nosso país, né, de que é a devolução das embalagens àqueles fabricantes, né, as embalagens, pneus, os eletrônicos. Então a gente ampliar esse olhar para a questão da logística reversa. E sempre tem que ter a questão da educação ambiental e também metas e indicadores de melhoria dos serviços ligados a resíduos sólidos. Os programas precisam ser contínuos, principalmente o de educação ambiental, né? Sempre estar lembrando as pessoas da importância de separar o lixo seco do lixo molhado, a importância das pessoas que trabalham com essa coleta, né? De buscar também metas de redução. Hoje, o que é melhor é não gerar o resíduo, ou então reduzir, né, a emissão de resíduo, isso é para qualquer cidadão. Recusar a sacola plástica, recusar muitas embalagens, né, então reduzir ao máximo a geração de resíduo. E a outra, incentivar a reciclagem, o reaproveitamento, colocar lá mesmo separado, isso qualquer cidadão pode fazer, colocar separado para facilitar o catador que vai porta a porta recolher para reciclar e eliminar os lixões, né. É preciso haver também uma cobrança da população quanto a isso. O lixão, ele é um lugar de vetores de doença, né, então é preciso eliminar, porque é até uma questão de saúde pública da população. E tem indicadores de cobertura. A coleta ocorre em todos os bairros? A coleta, em qual bairro está ficando sem cobertura? Então, por que não tem a coleta naquele bairro? Quando é que vai chegar a coleta naquele bairro? Então é preciso ter indicadores de cobertura para que todo o município seja contemplado. Taxas de reciclagem, né, quanto de que nós coletamos e a gente consegue reciclar. E também uma questão de custo, a que custo é esse serviço? Envolve fiscalização, né, por parte da comunidade e também a fiscalização para os prestadores de serviço, se eles estão executando esse trabalho de forma a atender à legislação, e uma fiscalização dos contratos regulares. Para você que está se preparando para o concurso público, eu quero deixar aí o meu canal Ribeiro de Águas no YouTube para você acessar. Lá vão ser colocadas videoaulas com temas de recursos hídricos e saneamento básico. Videoaulas com foco em quem vai fazer concurso, terão também exercícios e dicas, ok? Então, você pode ir consultando lá
que logo, logo nós vamos ter uma playlist já dos temas que você vai poder encontrar lá no canal Ribeiros de Águas para te ajudar a se preparar para o concurso. Muito obrigada pela sua atenção.